Oi, meu nome é Karina. Estamos aqui para mais uma continuação de um grande estudo com o professor Roberto. Tudo bem com vocês? Que bom que você está aí mais uma vez sintonizado conosco para aprender e estudarmos juntos a palavra de Deus. E para começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem nos dado. Queremos te pedir que o Senhor esteja agora abençoando esse estudo, nos dando esclarecimento, que teu Espírito Santo esteja nos mostrando e nos guiando, que o Senhor esteja abençoando e protegendo a cada família. Te agradecemos as bênçãos, que o Senhor estenda as tuas bênçãos para as pessoas que estão assistindo e seus lares. Te pedimos isso e agradecemos, não porque haja mérito em nós, mas em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Professor, nós estávamos na última aula estudando algo muito interessante que eu gostaria que o senhor desse uma pequena recapitulada para continuarmos o estudo de hoje. Ok. Primeiro, eu quero que você participe e assista a nossa aula anterior, tá? Que nós vamos dar uma sequência agora. Mas nós estamos estudando uma profecia de Daniel capítulo 7, que é uma continuação de Daniel capítulo 2. E nós estudamos ali um leão com duas asas, representando o Império Babilônico e a velocidade com que ele fez as suas conquistas. E o segundo animal representa os medos e persas, representado pelo urso. Ele tinha 3 costelas, então ele tinha 3 nações que ele teria que conquistar para depois ter a hegemonia do mundo todo. E nós vamos estudar os próximos 2 animais agora que aparecem aqui em Daniel capítulo 7, que é a mesma coisa da estátua de Daniel 2, que são as nações que deveriam dominar sobre todo o mundo. Eu quero convidar a Karina para que leia para nós Daniel capítulo 7, o versículo 6, que é o terceiro animal. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Ok. Esse terceiro animal que nós estamos estudando é um leopardo. O leopardo, ele é muito veloz. Claro que ele não tem a continuação, mas ele consegue alcançar uma velocidade de 100 km por hora. Então, esse leopardo representa o terceiro reino que deveria dominar sobre todo o mundo, representando aqui agora a Grécia. E esse animal com 4 asas representa o seu grande general Alexandre o Grande, que seria muito veloz em todas as suas conquistas. Em questão de 8 meses, ele percorreu 8.000 quilômetros a cavalo fazendo as suas conquistas. Por isso que é representado pelo leopardo com 4 asas. O leopardo já é muito veloz, imagine se ele tivesse 4 asas. Então Deus mostrou a velocidade com que a Grécia estaria avançando pelo mundo para dominá-lo. As 4 cabeças representam que Alexandre ele só dominou ou viveu até os 32 anos. Aí os 4 generais dele, que são Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco, eles perguntaram qual seria o futuro e quem iria dominar. Ele disse: o mais forte de vocês. E os 4 tentaram lutar entre si, mas como eram bons generais, ninguém conseguiu vencer o seu adversário, o seu parceiro ali. E aí, praticamente, a Grécia foi dividida e cada um dos generais dominou em uma parte. Por isso que é representado por esse animal leopardo com 4 asas e depois dividido com 4 cabeças. Então a história confirma exatamente aquilo que Deus nos mostrou. Okay? Se dermos uma olhadinha em Daniel capítulo 8, nós vamos ver que a própria Bíblia traz uma explicação clara sobre isso. Daniel capítulo 8, o versículo 21 e o versículo 22.
Aqui entram dois outros animais, mas dá para entender, porque em Daniel capítulo 8 há uma ampliação da visão. Mas lá no versículo 21 diz, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, representado aqui por Alexandre. O ter sido quebrado, levantando-se 4 no lugar deles, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Então a própria Bíblia faz referência a Medo-Pérsia e também esse animal representando a Grécia. Então nós não estamos aí fora nem da história e nem do contexto bíblico, ok? Agora nós vamos dar uma olhadinha, voltando a Daniel capítulo 7, nós vamos ler o versículo 7 agora. Depois disso eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles, e ele tinha 10 chifres. Então é um animal, aqui não se tem um nome desse animal, tá? Porque Daniel só viu que era muito terrível e espantoso, e a gente não dava nem para dizer que animal é esse, tá? E esse animal representa então o 4º império que deveria dominar o mundo, conforme a estátua de Daniel capítulo 2, as pernas de ferro representando o Império Romano. Ele tem 10 chifres, da mesma maneira que Daniel capítulo 2, os pés são formados em 10 dedos de barro e de ferro, então em parte seria forte, em parte ele seria frágil. Aqui representado pelos 10 chifres sempre representam divisões no reino. E aqui Roma agora ele não conseguiu mais se manter unido, e a partir do ano 470 em diante, Roma gradativamente foi dividida em 10 países, que são as 10 nações da Europa. A Suíça, a Alemanha, a Itália, a Espanha, a França, a Inglaterra. Gradativamente o mundo estaria se dividindo em países. Então aí conseguimos ver agora esses 4 animais: a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e o Império Romano. É fantástico como Deus conhece todas as coisas e mostra aos seus filhos aquilo que ainda não tinha acontecido, mas que deve acontecer. Quando Daniel viu esse animal, agora nós vamos ao versículo 8. Daniel capítulo 7, o versículo 8. Daniel, então, na sua visão, diz o seguinte: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de um homem e uma boca que falava com insolência. Muito bem, enquanto Daniel estava observando agora esses 10 chifres, portanto a divisão da Europa em países, e Roma agora perdendo a sua liderança mundial, aparece um chifre pequenininho que cresce, tem olhos, tem boca, e esse chifre pequenininho é a nossa próxima aula, porque nós queremos saber que poder esse chifre representa. E dentro da palavra de Deus nós encontramos 13 características desse chifre pequenininho. Portanto, nós vamos ter que conhecer primeiro essas 13 características para depois poder identificar o que representa esse chifre pequenininho, e ele tem que se encaixar nessas 13 características. Que Deus abençoe você, tá? E agora vamos avançando aí dentro das nossas profecias do livro de Daniel e o livro de Apocalipse, capítulo 13, que se complementam, e vamos chegar então à história até os nossos dias. Grande abraço, que Deus te abençoe e que você continue estudando sempre a palavra de Deus. Muito obrigada, professor, por esse estudo muito esclarecedor. Se você perdeu alguma aula, algum estudo, você pode assistir aqui no nosso canal. Acesse o YouTube e na barra de pesquisa digite Carina Carbonieri.
Clique em inscrever-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Clique em curtir e compartilhe com os seus amigos. Que você possa ficar com Deus e ficaremos aqui ansiosos pela próxima aula. Fique com Deus, uma boa semana. Que Deus abençoe vocês.